Oi, boa tarde. Vamos começar nossa live aí. Você que já está esperando, vai se organizando para entrar. Amém. Glória a Deus. Então tá, hoje nós vamos continuar a palavra de terça-feira. Amém? Então lembrando que na nossas lives agora serão de segunda, terça e sexta. Então, todas as semanas agora, enquanto durar aí a quarentena, segunda, terça e sexta, vai ser os dias que nós vamos estar fazendo live, tá? E aí na terça-feira nós começamos a falar sobre Paulo, né? Sobre o chamado de Deus, e aí eu coloco como que Paulo ele cai do cavalo, né? Mas na verdade o objetivo é falar sobre Marcos, então eu dei um preâmbulo na terça-feira e hoje nós vamos continuar falando sobre Marcos e terminamos aí a pregação de terça-feira. Amém, glória a Deus. Que culto abençoado ontem, que bênção, aleluia. Para os irmãos que não estão sabendo, ontem nós tivemos uma live na igreja de Curitiba. Foi um louvorzão de 2 horas. Foi algo assim muito, muito bom. Eu senti muita presença de Deus. Uma pena que nós não aparecemos, né? Senão vocês iam me ver ali com o olho chorando, com o olho inchado, uma presença santa. Eu falei, Senhor, como pode isso? Eles estão em Curitiba, eu estou vendo eles pelo celular, e como que posso sentir o Teu Espírito da forma como eu estou sentindo? Mas realmente foi muito precioso. Amém. Glória a Deus. Não sabemos se vai ter outro, mas se tiver nós vamos avisar qual canal, qual lugar que vai estar passando aí. Amém. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui minhas coisas. Enquanto vocês vão se organizar. Eu não consegui colocar o texto, vai sem texto fixado hoje. Também, só para ficar avisando os calendários, para você que entrou agora, né? Segunda, terça e sexta eu continuo fazendo as lives às 15 horas, tá? Aqui no Instagram da Missão Cristã em São Paulo. E a pastora Maristela faz segunda, quarta e sexta às 16 horas. Né? Então, os horários dela mantiveram os mesmos, só que ela faz para criança. Olha, o trabalho muito bom, muito bonito. Se você tem criança em casa, às vezes não tem o que fazer, não tem algum entretenimento, não que seja, o objetivo não é entreter, mas também é que você possa também pegar teu filho, teu primo, teu sobrinho, neto e colocar às 16 horas, segunda, quarta e sexta. Tem sido muito bom o trabalho com as crianças. O resultado está muito bonito. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo para mostrar a última aula que foi da grande pesca, como que as crianças elas conseguiram fazer. E aí então eu fico segunda, terça e sexta. De quarta e quinta, quarta-feira nós temos um culto fechado para a igreja, aconteceu agora o nosso primeiro, depois teremos o outro, e quinta-feira é um dia que nós tiramos para também trabalhar com os jovens, tá bom? Então só para vocês entenderem aí como é que estamos, como é que ficou o nosso calendário. Amém, glória a Deus. Olha aí o pessoal de Valinhos entrando. Alguém avisa São Paulo. Tô vendo que São Paulo não entrou ainda. Tem muita gente para entrar. Amém. Glória a Deus. Tá. Cadê aqui? Eu não tive tempo de colocar os textos, mas aí eu pedi para alguém ir colocando. Tá? Da próxima vez eu faço com mais calma. E aí nós vamos nos organizando aí. Amém, glória a Deus. É isso aí, alguém chama, eu tô vendo que tá chamando já São Paulo. Os irmãos têm que sair, não é pra ficar... Hoje é sexta-feira, é feriado, mas nós estamos em quarentena ainda. Ninguém saiu de casa, até onde eu sei. Pelo menos aqui em São Paulo. Glórias ao Senhor. Vamos lá. Já vamos começar, pessoal. Atos 15. Amém, glória a Deus. Amém. Espero que todos estejam bem. Se não tiver o áudio, se o áudio não tiver bom, a imagem, vocês me falam, me avisam. Eu acredito que eu consegui acertar a mão aqui. Nós estamos conseguindo gravar as lives, então se der tudo certo aqui no final, essa também vai para o YouTube. Depois nós colocamos ela no Facebook e aqui no Instagram. Amém, glória a Deus. Então tá, vamos orar ao Senhor. Amém porque você está aqui.
Esse tempo tem sido um tempo diferente, né? E nós temos feito coisas que nós não tínhamos o hábito, como é o caso das lives. Não é uma ferramenta que nós usávamos, mas nós entendemos que é a forma como nós temos para falar com cada um de vocês, né? Não sentimos paz em abrirmos a igreja, né? Temos entendido que temos que ficar em casa, não apenas por um respeito à legislação municipal, mas também por entender no Senhor que nós temos que buscar no Senhor o nosso lugar, buscar no Senhor a nossa identidade como igreja, né? Deus está nos levando a esse propósito de nos mostrar quem Ele realmente é e e como devemos estar diante da presença dEle. Então, esse tempo que nós estamos em casa, nós estamos ajustando as relações de pais com filhos, nós estamos ajustando a relação de marido, a relação de esposa, nós estamos entendendo como o nosso papel enquanto homens e mulheres de Deus, como servos, né? E então nós estamos nesse período em casa e estamos respeitando essa quarentena, porque entendemos no Senhor que o Senhor tem nos colocado esse propósito de transformação no meio do povo. Sabemos que vamos sair diferentes, né? Sabemos que virá um avivamento, sabemos que o Senhor tem preparado o povo, que tem trabalhado. Então, por isso estamos aqui em casa e por isso estamos fazendo esse trabalho. Então, fecha os teus olhos, a paz aí para todo mundo, o pessoal de Goiânia, alegria, o pessoal de Valinhos aí também está aqui, São Paulo, tem pessoal de Caraguatatuba aqui, que é a Luzia, que eu já vi, Maringá. Hoje tem live, inclusive, às 20 horas, lá em MCE Ipanema, Maringá Ipanema, com o pastor Mário, meu amigo. E os irmãos de Brasília, tem bastante gente aqui. Ó, o pessoal aí, Campo Grande, lá tem gente no Campo Grande aqui, que é a irmã Sônia. Amém, glórias ao Senhor. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti, Deus, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por esse momento, pedimos que Tu estejas agindo nesta hora, falando, Senhor, aos nossos corações. Senhor, que possamos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Tu tens algo a falar, Tu tens algo a fazer, ó Pai amado, nesta hora, e nós pedimos que Tua palavra, ó Pai amado, possa cair em terra boa. Prepara nossos corações, prepara-nos, Deus, para ouvirmos, ó Pai amado, aquilo que Tu tens a dizer nessa hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Vamos lá, Atos capítulo 15. Nós já lemos esse texto na terça-feira, vamos ler de novo. Atos capítulo 15, versículo de 36 a 39. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João Marcos, chamado Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Nós estávamos falando na terça-feira que Marcos, ele tinha um chamado de Deus, ele ouvia um chamado de Deus, mas alguma coisa aconteceu e ele não foi aprovado, ele não foi aceito na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. E para entender todo esse processo na vida de Marcos, né, porque ele é o objetivo da pregação de terça de hoje, nós precisamos compreender quem foi Paulo, né? E nós falamos que Paulo, ele cai do cavalo, Deus, no momento que ele se encontra com Jesus, ele percebe que ele não poderia continuar da forma como ele estava, né? Então, Paulo, ele não permite que Marcos avance por enxergar nele algo que não havia e houve na vida de Paulo, né? A mesma experiência que Paulo teve, a mesma revelação que Paulo teve, a mesma graça que Paulo teve, não havia e não tinha na vida de Marcos. O que não deixava ele apto, pronto para seguir e corresponder à obra do Senhor. O ponto hoje, e aqui que nós vamos começar falando, é como as nossas vidas se parecem com Marcos. Qual o ponto que ela se parece com Marcos, né? Em que momento que nós nos parecemos com esse personagem? Então nós precisamos entender agora quem é Marcos, né? Então vamos lá. Marcos, a cultura antiga, né, a teologia, os teólogos, eles identificam que o livro de Marcos, né, os evangelhos de Marcos, foi escrito pelo Marcos mesmo, né? Por esse João Marcos que nós lemos aqui
em Atos 15. Então, ele era uma pessoa que teve uma revelação, que ele participou do momento do ministério de Cristo, ele participou da crucificação, ele viu todas as coisas, ele viu a ressurreição. Então ele era uma pessoa que teve a graça de escrever um evangelho por aquilo que os seus olhos viram e pela revelação que o Espírito de Deus deu a ele. Mas o que foi que aconteceu em toda a sua caminhada que não permitiu que nessa fase da vida dele ele não pudesse estar, né? Então vamos lá, primeiro texto, vamos abrir em Atos, deixa eu achar aqui, Atos, vamos primeiro pegar Marcos capítulo 14, versículos 50 a 52, Marcos, olha aí a Aninha de Goiânia, Aninha, te amo, hein? Um grande abraço, tá? Marcos capítulo 14, do versículo 50 a 52, diz assim: Então, deixando-os todos, fugiram, e um jovem os seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. No momento da crucificação de Cristo, nós sabemos que todos os discípulos fugiram, né? Todos eles fugiram, Pedro negou, né? Cada um correu porque não conseguia compreender, não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas um jovem especial, ele é pego desprevenido, né? Alguns teólogos acreditam que a última ceia foi feita na casa de João Marcos, né? Então, no momento em que os guardas começaram a procurar Jesus, um dos primeiros lugares que eles devem ter entrado foi o lugar onde estava sendo feita a ceia. E como Jesus estava ali no Getsemane, orando com os discípulos, com os apóstolos, então eles pegaram um jovem que estava dormindo, né? E Marcos deveria ter por volta de uns 20 anos, ou menos até, mas muitos acreditam que ele devia ter entre seus 15 a 20 ou 20 por aí, né? E qual o problema de estar dormindo? Qual o problema de você estar dormindo, já que era noite e já que todos tinham jantado, estavam cansados? O problema é justamente esse, porque se nós trouxermos o período e o momento do que estava acontecendo na história da igreja, na história cristã, na história de Cristo, ele estava prestes a ser crucificado. Não era uma coisa surpresa, ele avisou, ele falou de diversas maneiras que aquilo iria acontecer. Por que não creram? Por que não se prepararam? Por que não estavam prontos para aquele momento? E Marcos é a prova disso, a prova de um homem, a figura, né, a representação de um homem, de uma representação da mulher, da representação de uma igreja que não se prepara. De uma igreja que, enquanto a crucificação, a vitória sobre a morte, o projeto, o plano de salvação de Deus acontecendo, estamos dormindo, estamos descansando. Não é tempo para descansar se todos estão em guerra. Da mesma forma, por que Davi estava no palácio enquanto todo o seu exército, enquanto os reis saíam para guerrear, né? Estar no lugar errado, estar fazendo a coisa errada, no tempo errado, como eu disse sobre a árvore, né? Nós podemos estar quebrados, podemos estar com marcas, mas não no tempo errado. Como é difícil quando nós nos encontramos dormindo. E não apenas dormindo, mas despreparados, porque um bom soldado, ele dorme de roupa, um bom soldado dorme fardado, ele dorme de prontidão. E aquele jovem estava ali dormindo com poucas roupas. É óbvio que o nu dele não é o nu nosso, mas o nu dele era com poucas roupas, né? O judeu usava várias peças de roupa que cobria a sua vestimenta, e talvez ele estivesse apenas com as de baixo e um lençol que pudesse ser o que cobria a vida dele. E no momento em que os guardas, então, entram na casa e fazem a batida ali, pegam ele desprevenido. Então, a primeira imagem que nós temos de Marcos é de alguém que estava completamente despreparado. Alguém que foi pego de surpresa. Pô, pastor, mas o senhor está pegando muito pesado, né? Ele estava dormindo, ele estava no seu momento de descanso. A questão toda não é o que ele estava fazendo, mas é o que vem depois. Então, se nós pegarmos esse momento da vida de Marcos, talvez nós explicamos dessa forma como nós estamos tentando justificá-lo, dizendo, ele é novo na fé, ele começou nos caminhos do Senhor agora,
o senhor está cobrando demais dele, embora nós saibamos que a igreja tem que estar preparada, embora sabemos que nós temos que estarmos prontos, estarmos entendidos do plano de Deus, do propósito de Deus, da revelação do Senhor, mas vamos dar uma colher de chá para Marcos. O primeiro momento que se conta dele, ele está assim. Passa-se um tempo, e aí nós vemos o quê? 2 anos depois, aproximadamente, surge a história de Paulo. Então, Paulo vai até Damasco, cai do cavalo, e aí nós sabemos que ele passa um período sendo trabalhado com o Senhor. Para não ficar só falando, vamos lá para Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Então vamos lá, Gálatas capítulo 1, versículo 15, diz assim: Paulo falando para os Gálatas, né? Mas quando aprouve Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Então Paulo está falando do momento que ele conheceu a Jesus, tá? Então vamos pensar aí 2 anos aproximadamente. Agora vamos para o 2:1, Gálatas 2:1. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também consigo Tito. Então, desse período aí, antes da primeira viagem missionária, foram 14, 16 anos. Entre o momento da ressurreição de Cristo e o momento da primeira viagem missionária de Paulo. Muita coisa aconteceu, Paulo foi preparado, o surgimento da igreja de Antioquia, a igreja avançando, se espalhando, muitas e muitas coisas aconteceram nesse período, porque 14 anos, 15 anos, 16 anos é uma vida. São muitas coisas que aconteceram e estavam acontecendo junto. Mas o detalhe é que 14 anos, 15 anos, 16 anos depois, nós percebemos que Marcos não havia mudado. Então, o detalhe da vida de Marcos é que a primeira história que se conta dele, ele está completamente despreparado, mesmo sabendo que a igreja tinha que estar pronta, mesmo tendo andado com Jesus, mesmo tendo tido a revelação de Cristo, visto a sua crucificação, a sua ressurreição. Aquilo não foi marcante nem suficiente para mudar e para que ele tomasse uma decisão em sua vida. Então, muitos se encontram nesse momento da vida de Marcos. Muitos se encontram no momento de completo sono, dormência, despreparo, roupas erradas, completamente desajustados, não podendo ser úteis, não podendo ser usados. Há muita ideia sobre o que tem acontecido de fato com a briga de Paulo e Barnabé. Alguns dizem que Marcos não gostava do protagonismo de Paulo, ou que Marcos era uma pessoa sem compromisso. Não importa. A questão toda é que o primeiro momento que se fala de Marcos é que ele estava com pouca roupa, nu praticamente, dormindo, enquanto tudo estava acontecendo. Quantos de nós não estamos assim? Quantos de nós estamos vendo todas as coisas acontecer ao nosso redor, mas ainda continuamos tirando soneca, ainda continuamos vagarosos, ainda continuamos lentos, ainda continuamos tardios? Somos tardios para as coisas do Senhor e rápidos para as coisas da carne. Somos capazes de fazer loucuras para que os nossos sonhos e projetos aconteçam, mas os planos de Deus têm que esperar eu ficar pronto. Então, nós olhamos para a vida de Marcos e nos identificamos porque percebemos que o tempo para Deus é uma coisa, mas para nós é outro. Então, quando nós vemos 15, 16 anos e nada aconteceu, então por isso que Paulo fala, não, ele não está pronto. Nós não podemos continuar insistindo com isso. Entenda, e isso aqui que é importante dizer, o plano de Deus ele não para por tua vida. As pessoas não vão deixar de ser salvas porque você está tirando o seu ano sabático. O plano de Deus avança, mas você atrasa completamente o propósito que Deus tem para a tua vida. E talvez Deus tenha um plano para a tua vida para que a glória dele se manifeste de forma abundante durante todo o período da tua existência. Mas você vai encurtando essa manifestação do poder de Deus sobrando um pedaço apenas. Então, Marcos ele tem um momento em que ele conhece a Jesus e ele era íntimo, ele fazia parte daqueles discípulos que estavam mais próximos de Jesus, mas os feitos, as maravilhas, as experiências não foram suficientes para mudar a sua convicção. E eu penso que muitos de nós temos tantas experiências em nosso currículo que estas ainda não foram suficientemente capazes de mudar o teu coração. Por quê?
sendo que você teve acesso a tanta revelação de Deus, de Cristo? E aí você diga, então não estou entendendo, como que um homem pode escrever o Evangelho de Marcos tendo esse histórico? Porque a glória, a graça é de Deus. Todo operar, todo fazer, todo realizar, todo querer vem de Deus. Não há nada nosso nisso. Não é nós que mudamos a nossa vida, mas é o Senhor que nos transforma à medida que a revelação dele chega até nós. À medida que nós somos entregues e vamos entregando nossas vidas ao Senhor, há uma transformação diária e contínua, constante. Mas compreenda que o tempo ele passa rápido. Já estamos 60 dias, se eu não estiver enganado. E talvez eu esteja falando a mesma coisa que eu falei no primeiro, porque ainda existem pessoas que estão paradas, estacionadas, que não perceberam o tempo e o sinal de Deus. Mas a vida de Marcos não foi só isso. Quando acontece a divisão de Marcos, de Barnabé e de Paulo, Marcos então ele desaparece do contexto e a história avança. A história vai para lá, vai para cá, a igreja avança aqui, nós vemos várias e várias coisas acontecendo simultaneamente. O livro de Atos conta todo esse período, mas a história de Marcos ela é estacionada, ela é colocada numa gaveta, ela é trabalhada pelo Senhor no secreto, ninguém sabe dela. A única coisa que sabemos é que aconteceu algo. O plano de Deus ele não tarda, ele não falha. O plano de Deus ele acontece, mas nós atrasamos, colocamos peso em tudo isso, mas da parte de Deus está tudo pronto. Quando encontra em nós um material, quando encontra em nós um quebrantamento, e isso aconteceu. A Bíblia não relata, mas aconteceu algo na vida de Marcos que mudou ele. E nós temos duas provas aqui para nós podermos entender. Só para ficar registrado, se ele tinha 20 anos na crucificação de Cristo, aqui ele tinha 35. Então, essa história de que ele era novo, e quando você é novo você pode errar, cometer alguns erros, passado-se algum tempo a tolerância para isso muda e diminui. Ele já era um homem de 35 anos. Então, vamos lá agora para 2 Timóteo, vamos para 1 Pedro 5,13. 1 Pedro 5,13. Então, vamos lá. Amém? Todos acharam aí? 1 Pedro 5,13, quem puder escrever aí para mim, por favor. Diz assim, a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Então Pedro, que era um dos apóstolos, um dos líderes da igreja primitiva, ele discipulou a vida de Marcos. Discipulou ao ponto de estar com ele o tempo todo. Ele não foi aceito na viagem missionária de Paulo. Num primeiro momento, ele não foi colocado para participar da primeira viagem, mas não quer dizer que Deus então riscou ele. Talvez você diga, pastor, essa palavra é para mim, eu me sinto como esse Marcos. Mas tenha certeza que Deus tem um plano para a tua vida e esse plano ele começa a partir do momento que você se entrega. A partir do momento que você diz, Senhor, eu permito que as tuas palavras elas comecem a acontecer sobre a minha vida, eu me rendo, eu me quebranto, eu me rendo diante de ti. E Pedro, então, ele é a pessoa designada, levantada por Deus. É necessário sermos discipulados, é necessário estarmos debaixo de uma autoridade. Quantas ovelhas dizem, a minha autoridade é Jesus? Na verdade, elas estão camuflando e escondendo um outro defeito. Eu não submeto a nada, eu não me submeto a ninguém. Nós precisamos estar sendo discipulados, precisamos ter uma autoridade sobre as nossas vidas, porque isso é bíblico. E nós precisamos de homens de Deus e mulheres de Deus que nos digam o caminho pelo qual devemos percorrer. Todos nós temos um propósito diante de Deus. Não existe chamado de espectador. Não existe chamado de pessoas empíricas que vão só olhar e ver as coisas, mas todos somos chamados para trabalhar na seara do Senhor. Então, Marcos não participa nesse primeiro momento da história das viagens missionárias, mas Deus trabalha na vida de Marcos, o escondendo. Então, tira-se a pessoa da vitrine, tira-se a pessoa da evidência, coloca ela guardada, assim como Deus trabalhou na vida de Paulo. 14 anos ele trabalhou na vida de Paulo, nós lemos em Gálatas. E assim também Deus, ele trabalha nas nossas vidas. Queremos sair daqui já querendo fazer acontecer, não. Temos que ter o período de trabalhar do Senhor, temos que ter o período onde o Senhor trabalha. Se eu não estou conseguindo compreender a quarentena, o isolamento que eu devo orar, estar em comunhão com o Senhor, em algum momento da história da minha vida eu preciso parar.
E Deus, ele sabe parar os homens, como ele tem nos ensinado e como tem nos parado hoje. Então, Pedro, ele é a pessoa levantada por Deus para discipular a vida de Marcos. E Deus trabalha na vida deste jovem, deste homem, e trabalha muito. E a prova disso é que há uma reconciliação entre ele e Paulo, né? Que não é nada pessoal, não foi nada pessoal da vida de Paulo. Eu não gostei de você, né? Alguma coisa de mim não bateu com a sua. Não existe isso no meio do povo de Deus. Mas percebe-se que ele não estava preparado para aquilo que o Senhor estava fazendo naquele momento, na vida de Paulo, na vida da igreja. Então vamos lá para 2 Timóteo e nós vamos entender essa reconciliação quando acontece, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Né? 2 Timóteo 4, 11. Só Lucas está comigo, né? Paulo falando. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Pelas minhas continhas aqui, eu acredito que ele devia estar com 45, 50 anos. Pela minha conta. Talvez você diga, então eu estou bem, eu estou com 17, né? Eu estou com 20, então eu tenho mais 30 anos para conseguir corresponder ao chamado de Deus. A questão não é essa. A questão toda que nós estamos falando é como nós atrasamos um projeto de Deus nas nossas vidas. E atrasamos porque somos duros, atrasamos porque temos uma dificuldade em reconhecer a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, temos uma dificuldade de quebrantar, de largar pecados, temos uma dificuldade de dizer, Senhor, eu me rendo a Ti. Mesmo vendo todas as coisas de Deus, mesmo vendo a natureza do Senhor, mesmo vendo esse Espírito que nos traz alma vivificante, mesmo vendo esse Senhor que opera em nossos corações de forma gloriosa, os sinais, as curas, tudo, a revelação da palavra, o cuidado, a proteção, tantas coisas que o Senhor faz sobre as nossas vidas, não são suficientes para nos mudar. Mas Deus, ele quando tem um propósito, quando ele tem algo para as nossas vidas, todo o propósito dele se cumpre. E nós então vemos e somos não apenas convencidos, mas somos quebrados ao ponto de nos render ao Senhor. E olha que muitos ainda assim continuam duros e perdem sua salvação pela sua dureza. Mas a questão toda é que no passar dos anos Deus vai trabalhando em nossas vidas. E no passar dos anos Deus tem trabalhado na sua vida dizendo, eu tenho um propósito, eu quero te usar, olha, os campos estão brancos, levanta-te, afirma. E nós vamos adiando, ignorando todos os sinais do Senhor. É óbvio que aqui em Timóteo nós vemos que agora Marcos era útil. Mas quantas pancadas, quantas circunstâncias, quantos desertos, quantas escolas foram necessárias para aquele jovem? Para mudar a sua roupa, para mudar a sua veste, para mudar a sua mente, a sua mentalidade, mudar o seu coração. Quantas coisas foram necessárias para que ele se convencesse de uma vez por todas que ele tinha um chamado do Senhor e que ele tinha que estar no centro da vontade de Deus. Então eu penso que a palavra dessa tarde hoje, ela tem esse propósito, de fazer você olhar para a tua vida e perceber o quanto você já fez pelo Senhor. Quantas coisas você se posicionou, em que momento você tem se posicionado a Deus? Será que você não está no melhor momento da sua vida, que as coisas estão acontecendo, todos os seus sonhos se realizando, os seus projetos de vento em popa e os planos de Deus? E a palavra do Senhor, aquilo que Ele um dia falou, agora eu estou muito velho, né? Talvez você diga, o tempo passou para mim. Não, o tempo não passou para ninguém. Enquanto há vida, há esperança. Mas a questão toda é que, como Marcos, nós temos adiado todas essas coisas. Há um chamado de Deus, há um chamamento do Senhor para esse tempo, há um chamamento do Senhor para as nossas vidas, pessoas que foram marcadas, visitadas. Nós estamos em casa agora, um vírus rondando nossos lares, a qualquer instante pode entrar, e a nossa vida é tão preciosa se for. Não é uma ameaça, não é a cultura do medo, mas é que nós estamos provando da misericórdia do Senhor, do cuidado de Deus, estamos sendo guardados, até onde eu sei, todos estamos sendo guardados pelo Senhor. Nós temos que nos levantar. Nós temos que dizer, Senhor, eu tenho adiado esse discipulado, eu tenho adiado esse deserto na minha vida, eu tenho adiado esse trabalhar na minha vida, mas eu me rendo. Agora eu me rendo. Eu não quero que as pessoas contem a minha vida dizendo, olha, a vida do pastor Edivaldo foi assim, com 20 anos ele conheceu o Senhor, mas ele só foi se render com 50. 30 anos depois aquele homem mudou. 30 anos ele percebeu que Deus era amor e que ele precisava se render ao Senhor. Que a nossa história não seja contada assim, mas que a nossa história seja contada diferente. Como Paulo fala, olha, no momento que eu conhecia Jesus, eu não considerei mais nada, eu simplesmente larguei tudo e segui a Ele.
Que haja isso em sua vida hoje, que você possa se render, largar tudo e se render ao Senhor completamente. Que a obra espalhada aí em todos os cantos que estão me ouvindo, possam ter pessoas que digam, eis-me aqui. Eu me lembro de um momento da minha vida em que eu estava, já falei isso aqui, que eu estava meio Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo. E eu tinha um pastor naquela época, e eu estava meio distante. E o Espírito do Senhor me visitou de tal forma que eu falei, para onde que eu estou indo? Eu tinha 17 anos, e eu percebi que eu estava indo para o mundo. E eu voltei todo o caminho, voltei mesmo, eu estava bem longe, num outro lugar, num outro bairro, já prestes ali a me render ao pecado, e eu voltei, peguei meu carro, voltei, bati na porta do meu pastor e falei, olha, abracei ele, e disse, eu estou voltando, e eu nunca mais saí. Precisa acontecer isso em nossas vidas, de nós dizemos, Senhor, eu largo tudo que me impede, tudo que me atrapalha de estar com o Senhor. São tantas coisas que precisam ser tratadas, eu não tenho muito tempo para falar ainda de Marcos, mas olha, são tantas meninices, são tantas coisas que nos atrapalham. Como o nosso ímpeto, a nossa justiça, o nosso melindre. Às vezes nós não servimos ao Senhor porque as coisas que queríamos não aconteceu. Nos comportamos como menino da bola, né? Se ninguém quiser o meu jogo, eu também não cedo a bola. Nós temos que parar de se comportar dessa forma. A igreja precisa amadurecer, precisa crescer. Nós precisamos entrar numa nova etapa, num novo momento. Precisamos ter prazer em orar, em adorar ao Senhor e sermos usados por Deus. Mas, pastor, é fácil dizer, se eu tenho tantos problemas, se o senhor tivesse os problemas que eu tenho, se o senhor tivesse as lutas que eu tenho, eu imagino que não deva estar fácil. E cada um de nós sabemos o tamanho da cruz que carregamos. Mas o Senhor Jesus também falou, se o teu fardo está pesado, divide com o meu, pega o meu, troca. Se está pesado o caminho, se está difícil, se os espinhos são muitos, conversa com o Senhor, abre o teu coração, diga eu me rendo. E tudo isso faz parte do discipulado de Deus, o trabalhar do Senhor. É necessário nos rendermos a Deus, é necessário dizer, Senhor, eu não quero ser dessa forma, eu não quero ser dessa maneira. Eu volto a dizer, foi lindo o que Deus fez na vida de Marcos, ele escreveu o Evangelho, mas o processo foi longo. Assim como eu sei que muitos de nós estamos assim, lutando com o Senhor para que Ele não faça o que Ele tem que fazer. A obra não perde, Deus levanta outros. Deus levanta até pedra para poder falar do nome dEle. Não pense você que pessoas estão indo para o inferno porque você deixou de fazer o teu propósito. Deus é misericordioso, Ele levanta outros. Mas o processo na tua vida, esse espera. Até você estar pronto. Amém? Que o Senhor nos ajude nessa tarde, que o Senhor nos desperte. Nós estamos entrando aí no final de semana. Que esse final de semana não seja regado a lives sertanejas, a ostentação da carne, a passeios, a fugidas, rebeliões, mas que a sua vida seja voltada ao Senhor, rendido a Deus. Nada contra, não estou fazendo nenhuma apologia, não quero falar mal de ninguém aqui. Todos estão ali debaixo dos olhos do Senhor. Mas como igreja, nós temos que nos posicionar como filhos e filhas de Deus. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar por essa palavra, que o Senhor te abençoe. Pai, nós oramos a Ti, pedimos que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que o Senhor fale, Senhor, aos nossos corações. Deus, Tu tens um propósito tão lindo, Senhor, nas nossas vidas. Tu tens um propósito tão lindo, Senhor, com nossos corações. Mas quantos de nós ainda estamos duros, endurecidos, cobrando de Deus, ó Pai amado, aquilo que é nosso, onde Tu nunca estivesse, Senhor, em projetos, ó Pai amado, que não tem o Teu Espírito, a Tua presença gloriosa. Senhor, eu oro, ó Pai amado, e clamo pela Tua igreja, desperta-os, levanta-os neste tempo, Senhor, que se chama hoje. Torna a eles, ó Pai amado, Senhor, o caminho pelo qual se desviaram. Que eles voltem ao primeiro amor. Que eles voltem, Senhor, a ser a igreja amada. Eu oro a Ti, Senhor, e lhe peço nessa tarde, abençoa, Senhor, esse momento, ó Deus, mas eu clamo também para que Tu estejas agindo sobre o Teu povo, convertendo-os, transformando, que haja, Senhor, um clamor em todos os cantos, ó Pai amado, Senhor, desse país. Senhor, que todos que estejam me ouvindo, todos os que estão aqui, Pai, sejam visitados, ó Pai amado, pelo Teu Espírito, que eles se levantem, Senhor, que eles sejam a resposta, Senhor, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. Eu oro, eu clamo a Ti, Pai, e lhe peço em nome de Teu Filho amado Jesus, que a Tua história, Senhor, Pai amado, avance sobre nossas vidas. Nós louvamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém, irmãos. Um abraço, meus amigos aí, o pastor James, estou vendo aqui. Saudade de vocês. O pastor James fez aniversário de casamento, um abraço virtual aí. Também, eu acho que o pastor Sérgio estava aí também, não sei se o pastor Mário, não vi. Mas todos os pastores, um grande abraço. Pastor Isabela está aqui também. Irmãos, hoje nós temos, olha só, hoje nós temos live lá em Maringá. Amanhã também, sempre às 8 horas. E no domingo, nós temos uma live especial, que é com o pastor Martim, na página do Facebook, Missão Cristã Elim Oficial. Só que esse domingo especial, além da palavra que tem sido uma bênção, eu queria fazer um convite para você, e você fazer um convite para pessoas que você conhece. É uma palavra evangelística. Eu creio que Deus vai agir mesmo. Então, ontem eu tive essa experiência e os irmãos que estiveram comigo sentiram a mesma coisa, podem testemunhar aqui. Nós estávamos numa live de louvor, lá em Curitiba, e o Espírito Santo visitou muitas pessoas, muitas. Assim, não sei como isso é possível, não sei como, mas foi. Então eu creio que nesse domingo Deus vai falar muito. Então, se você conhece pessoas que estão desviadas dos caminhos do Senhor, se você é essa pessoa, se você está distante dos caminhos do Senhor, escute essa palavra. É no domingo às 7h30, na Missão Cristã Elim Oficial. E convide seus amigos, convide pessoas da escola, do trabalho, manda um monte de convite. Ninguém vai poder sair mesmo. Então, vamos ouvir 1 hora, nem isso, às vezes é 40, 1 hora, mas eu tenho certeza que o Espírito do Senhor vai falar com a sua vida. Nós estamos crendo por isso, tá? Se essa é a ferramenta que o Senhor tem nos dado, então vamos usá-la, tá? Um grande abraço a todos que estão aí, saudade de vocês. Eu vou fechar aqui e vamos ver se a gente consegue salvar o vídeo. Um abraço, até segunda-feira. Tchau. E aí, Maristela?